Aleluia. Todos acharam? Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Feche teus olhos. Obrigado, Deus, por tua palavra. Nos ensina, Senhor, nessa noite, como o Senhor tem falado aos nossos corações através dos louvores, através de toda a palavra que foi pronunciada, que foi anunciada nessa noite. Obrigado, Senhor, por alguns gestos que o Senhor falou conosco, através de um abraço de um irmão, um aperto de mão. Ó Senhor, porque sentimos e vimos, Senhor, o toque do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, hoje é Santa Ceia do Senhor. É um momento muito importante e é um momento que a gente não tem dado muito valor. Temos esquecido da prática da Santa Ceia. Não temos dado muita afeição devido aos problemas, às dificuldades, e muitas vezes não nos importamos, não fazemos mais como era antigamente. Não tinha mais aquela reverência como tinha antigamente. E nós precisamos mudar essa situação. Eu venho falar hoje do Salmo 51, que foi escrito por Davi. O Salmo 51 diz que Davi, ele anuncia o pecado dele. Ele pedindo perdão a Deus ao seu pecado. Nós conhecemos Davi, aquele menino que apacentava as ovelhas. A história nós conhecemos, quando Samuel vai até ele, mandado por Deus, para que ungisse o menino. O menino foi ungido, como a domingo que vem algumas pessoas vão ser ungidas, mas eles têm que entender que Davi foi ungido, mas não se tornou rei. Porque nós somos ungidos, mas quem vai dizer que se você vai ser ou não, vai ser você. Vai ser a sua vivência, o seu caminhar é que vai dizer se você vai ser ou não. Apenas nós ungimos. Samuel foi por determinação de Deus e ungiu Davi, rei, o futuro rei. Mas ele não reinou, ele não se tornou rei. Ele teve que conquistar espaço. E nós sabemos a história que Davi, ele conquistou. Ele conquistou através de derrubar um gigante. E antes de derrubar um gigante, ele matou urso, ele matou leão. Depois ele foi trabalhar do lado do rei, observar como era a rotina de um rei, porque ele cuidava da armadura, ele cuidava da espada, ele cuidava das armas do rei. Davi, nós sabíamos que ele era tocador. Quando o rei estava endemoniado, ele ia lá com a sua harpa e tocava a sua harpa, e a história diz que o demônio saía do rei. Davi conhecia toda a situação. Um dia o rei morre. Davi, crente, queria assumir o reino, mas ele não assumiu. A história diz que ele não assume. O filho do rei assumiu. E disse para Davi: faz o seguinte, fica lá em Hebrom, administra Hebrom. E Davi, sabendo que era o próximo rei, ele foi para Hebrom e ficou lá. E um dia o povo foi buscar Davi para se tornar rei. Então você vê que tudo tem uma caminhada. Tudo tem uma conquista, nada vem por acaso. Você que vai ter que fazer por onde? Davi recebeu a unção há muito tempo atrás. Nós sabemos em toda a história do povo de Israel, muitos reis eram levantados aos 7 anos.
já se tornava rei, mas Davi não, sendo ungido, sendo escolhido por Deus, não assumiu, teve que aguardar. E Davi aguardou, e chegou um momento, ele assume o reinado, se torna rei. E a palavra de Deus que ele vai e conquista a fortaleza de Davi, que era o único local que tinha inimigos. Ele conquista a fortaleza, ali ele monta o palácio dele. Dali do palácio, quando tudo estava pronto, ele notou que Deus precisava de uma casa, porque Deus habitava numa tenda. Ele como rei, ele sente, eu com toda a riqueza, com tudo, eu tenho cama para dormir, eu tenho tudo pronto, mas o meu rei está numa barraca. Deus diz para ele, você não vai construir um palácio para mim. Eu gostei da sua ideia, Davi, mas você não pode construir o palácio para mim. O que virá depois de você vai construir esse palácio, mas você não. Mas Davi continua reinando. E um dia Davi, em vez de estar na batalha, ele está no palácio. A história diz que ele está no palácio observando o que não era para observar, vendo o que não era para ver, fazia o que não era para fazer. E Davi erra, Davi peca. Davi olha para uma mulher, cobiça a mulher, quer a mulher, descobre que a mulher não era, já tinha dono, engravida a mulher. Olha só como é as coisas, e ele era rei, segundo o coração de Deus, ungido por Deus. E a história nós conhecemos. Ele chama o marido, pede para o marido deitar com a mulher, ele não deita. Não, os meus estão na batalha. E Davi agora trama a morte do homem. Davi escondeu o pecado dele por 1 ano. 1 ano escondendo o pecado dele. Davi sofreu muito. Se a gente olhar o capítulo, o Salmo 51, a gente vai ver como Davi sofreu por 1 ano, escondendo o seu pecado. Ele sabia para quem ele tinha que falar. Tanto é que no Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, ele começa o Salmo 51 pedindo misericórdia de Deus, de tudo que ele fez. Porque ele conseguiu esconder o pecado dele por 1 ano. Mas Deus, quando via que ele não vinha para ele pedir perdão, Deus teve que levantar um profeta para ir até ele e dizer: ei, você pecou, você merece a morte. Deus está esperando de nós que nós possamos ir até ele, pedir misericórdia, pedir perdão. Porque não adianta a gente hoje, a primeira ceia do Senhor do ano, e continuarmos do mesmo jeito, escondendo as nossas atitudes, os nossos erros. Podemos esconder da igreja, mas não podemos esquecer de Deus. Deus estava ali, aguardando ele. Já que você não vem, então eu vou fazer um jeito para você vir. E Davi, através do Salmo 51, ele começa a se expressar. Talvez você pode até falar para mim: mas pastor, é difícil, eu não sei nem como falar com Deus, eu não sei como direcionar a Deus. Lê o Salmo 51, quem sabe ele te dá força para você se abrir o seu coração.
E ele continua: leva-me completamente da minha iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Era Davi se expressando para Deus, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É uma coisa que a gente não consegue tirar de nós. Quando a gente peca, quando a gente erra, aquilo fica dentro de nós, entranhado e acusando. Então Davi, por um ano, ele sofreu. É só você analisar o texto. O modo que ele fala: Senhor, tira diante de mim isso. E nosso Deus é misericordioso, irmãos. O nosso Deus perdoa. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Ei, deixa eu te falar uma verdade. Muitas vezes a gente erra, a gente peca e está preocupado com o irmão. A gente está preocupado com quem está nos acusando. Ei, Davi, ele está declarando: contra ti somente eu pequei. E o irmão fica nos acusando e a gente fica com receio de buscar Deus, de pedir misericórdia para Deus, de pedir perdão a Deus. A palavra aqui, ela nos ensina, por isso que eu falo: quer pedir perdão a Deus? Lê o Salmo 151. Você vai ter ânimo, você vai ter expectativa de dizer assim: eu vou pedir perdão de coração para Deus e Ele vai me perdoar. Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a minha história. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas as verdades no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. E no versículo 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, ele pede: Senhor, não tampa, não cobre, apaga as minhas iniquidades, apaga o meu pecado. É isso que a gente não entende, porque o nosso irmão, ele vai acusar a gente até o fim. Ele nunca vai esquecer do nosso erro. Ele sempre vai apontar e vai lembrar dos nossos pecados. Mas Deus não. Ele apaga. Mas pastor, como você pode? Sim, é simples, irmãos. É só a gente analisar o livro de Samuel e os livros de Crônica, que você vai entender como Deus apagou o pecado de Davi. Porque 1 Samuel e 2 Samuel, se vocês lerem, ele vai nitidamente contar todos os erros e todas as falhas de Davi. Todo o pecado está ali relatado em 1 e 2 Samuel. Mas 2 Crônica não fala do pecado de Davi. 2 Crônica diz que Davi foi um grande rei, foi um grande líder. Ele levou o povo de Israel à glória. Crônica só fala isso. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Sim, porque Samuel, ele representa a humanidade que acusa os nossos erros. Mas a Crônica é o livro escrito por Deus. É o livro que Ele está escrevendo de mim, de você, que não relata mais os nossos pecados. Quando a gente chega para Ele e declara de todo o coração: Senhor, perdoa as minhas falhas. Não se importa com os Samuéis que estão escrevendo a sua vida. Se importa com as crônicas que Deus está escrevendo de você.
errou, pede perdão a Deus, justifica os teus erros a Deus. Mas irmão, Deus perdoou. Vamos para o Salmo 132, escrito por Davi, que agora ele vai declarar que Deus perdoou os erros deles, perdoou os pecados dele. Em Salmo 132 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi agora está alegre, ele está declarando um salmo dizendo: Deus perdoou os meus pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo meu branido em todo dia. Olha só o que ele diz. Enquanto eu escondia as minhas falhas, os meus erros, eu me envelhecia, eu me destruía. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha só. O meu humor se tornou como sequidão. É sério, irmãos. Abre seu coração para Deus. Relata para Deus, para que volte a alegria. Para que o seu corpo não seque. Para que você não envelheça. É isso que Davi está dizendo. Eu envelheci, 1 ano eu envelheci. Por causa dos meus pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ter consciência que nós pecamos todos os dias. Estamos sujeitos a pecar. Ah, irmão, mas eu não... Sim, mas você peca. Peca em tratar mal uma pessoa. Peca em falar certos tipos de palavra que magoam as pessoas. Pecado não é só o pecado de você trair. Não, meus irmãos. Porque quando nós pecamos, nós já estamos traindo o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. Ele perdoa e Ele escreve a nossa história. Não é o seu irmão acusador que está escrevendo a tua história, não, meus irmãos. É Deus que está escrevendo a sua história. Deus é tremendo, irmãos. Do jeito que Deus fez com Davi, Ele faz conosco. Estamos sujeitos? Estamos. Porque muitas vezes nos sentimos muito superiores. Como talvez Davi se sentiu muito superior. Ao invés de estar na batalha, ficou no palácio. Ei, sai da sua zona de conforto. Talvez a sua zona de conforto está te levando a pecar, a errar. Você está se acomodando a esse pouquinho que acha que Deus te deu tudo. Mas Deus tem muito mais para dar. Não se contente com pouco. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho genuíno do Senhor. Se erramos, erramos, se pecamos, pecamos, irmãos. Mas Deus tem misericórdia para reverter a situação.
Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem vai resolver o seu problema e o meu problema é Deus. Quem vai mudar a nossa história é Deus. Aleluia. Exemplo maravilhoso que nós temos, Davi. E que Deus possa estar escrevendo o livro de crônica de cada um de nós, a nossa história, não cobrindo, mas apagando os nossos pecados. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa estar constantemente ao nosso lado, nos protegendo e guardando, e nos livrando de todo mal. Fique de pé. Gostaria de chamar os músicos aqui à frente.